Muito boa tarde a todos. Ontem tivemos a notícia da confirmação da pena de prisão a Alexei Navalny em 9 anos. Esta questão é curiosa e acho que merece alguma reflexão, porque muito se diz do sistema prisional russo, também muito se diz do processo ou dos processos envolvendo Alexei Navalny, e aquilo que basicamente nós podemos dizer é que estamos a falar da execução ou da aplicação, neste caso, para que Alexei Navalny venha a cumprir 9 anos de prisão em regime restrito, portanto, um regime severo que é aplicável, ou seja, o que quer dizer que as instalações onde Alexei Navalny irá cumprir estes 9 anos de prisão já se encontra, aliás, nesse mesmo tipo de prisão. Quer dizer que as visitas, desde logo, são mais condicionadas, o tempo em liberdade praticamente também não existe, é muito limitado, o contacto com outros reclusos também depende depois da ala em que ficar colocado, mas mesmo o tipo de conversas que forem mantidas entre reclusos, podem justificar a intervenção. Podem, eu não estou a dizer que concordo com isto, estou a dizer com base no regime jurídico existente e com base naquilo que é prática na Rússia, podem justificar a intervenção do corpo e da administração prisional se considerar que alguma destas conversas, ou com algum tema falado, sobretudo envolvendo política, possa ser considerado um tema subversivo e capaz até de causar algum distúrbio no local, junto da instituição prisional. Ora bem, o que é importante aqui perceber, para nós começarmos desde logo a compreender o alcance e a importância desta condenação, é desde logo que Alexei Navalny já cumpriu 4 meses de prisão no passado, portanto, para todos os efeitos, está a cumprir novamente pena de prisão, e o crime que lhe é imputado, desde logo, são dois. Um deles será o equivalente a peculato ou abuso de confiança, dependendo daquilo que nós estejamos a falar, mas basicamente Alexei Navalny é acusado de desviar da fundação que dirigiu e que orientou um valor significativo de rublos. Eu não sei se é 1,5 milhão de rublos, se estamos a falar de outro valor, já não me recordo ao certo, mas basicamente é acusado de desviar esse valor, não necessariamente para fins próprios, mas para financiar a sua campanha. E qual é o problema aqui? É o desvio de fundos que foram feitos para um fim que, embora não sendo um fim diretamente pessoal, mas é um fim que não é público e que não é um fim, e que é um fim estranho à fundação. Portanto, é acusado de desviar aquele dinheiro para financiar essa campanha às presidenciais, aliás, às quais ele nem sequer pôde concorrer, porque estava interdito de o fazer. Navalny contesta, diz que os documentos foram forjados, que a prova é falsa, que não existe qualquer tipo de prova. Eu vou ser sincero, não vi o processo, não consegui, muito procurei os autos para poder ver qual é que era a prova que poderia ser imputada a Alexei Navalny. E o próprio Navalny também nunca entrou em grandes pormenores sobre a prova que considera que foi forjada. Portanto, basicamente, aquilo que tem de ser confirmado é um valor, uma soma monetária que pode ter saído numa tranche ou em várias tranches, destinado à sua campanha. Importa perceber quem é que foi o destinatário. Foi a conta privada de Navalny, foi a conta de um terceiro, foi uma terceira conta. Não conseguia aceder aos autos, mas era importante para perceber o que é que está aqui em causa e depois, posteriormente, poder compreender o que é que levou o que é que levou a que o tribunal entendesse que de facto houve uma transferência de dinheiro para um fim estranho à fundação, e que normalmente as fundações não podem servir para este tipo de financiamento e de atividade política ou até partidária. Portanto, vamos ter de manter aberto. Não tenho dados que me permitam concluir que, de facto, foram forjadas as provas, mas, por outro lado, também não tenho algo que me permita não dar razão a Alexei Navalny. Portanto, vamos manter a dúvida. As autoridades russas, a verdade é que se entendeu que tinha prova suficiente contra Navalny, e aqui, se houver aqui o envio de uma transferência de fundos à partida, pode ser suficiente para se perceber o circuito que o dinheiro fez a partir da fundação e para perceber qual é que foi até a origem desses fundos e o destino que lhes foi dado. Isto à partida é fácil de perceber o que é que financiou. Portanto, vou manter tudo em aberto naturalmente, mas tenho
tenho de presumir que as autoridades russas, como Estado de Direito e como Estado que são, e como tribunais que têm, que à partida não se tratou de algo só politicamente motivado. Portanto, não tenho base para poder tomar uma decisão neste sentido, mas também não tenho uma base para poder retirar a razão a Navalny. Somado a isto, acrescem ainda 2 anos e meio de prisão pelo facto de ter perturbado os trabalhos do tribunal. Ora bem, e as pessoas contestam, bom, mas Navalny condenado a 2 anos e meio de prisão apenas porque gritou com o juiz e preferiu uns impropérios com o juiz, realmente isto na Rússia, a justiça é assim assado. Bom, temos de ver o nosso Código Penal. E temos de ver que o nosso Código Penal também já consagra e já tipifica o crime de perturbação de trabalhos de órgão constitucional. Ora bem, entre os vários órgãos constitucionais encontram-se os tribunais. Qual é a pena de prisão para quem perturbar, incluindo, vem lá a descrição no Código Penal, com vozearias? O que é que são vozearias? É emissão de ruídos, proferição de impropérios, o que se quiser, através da voz, e que seja suficientemente apto para obrigar o Tribunal a ter de suspender, ainda que informalmente, os trabalhos, para conseguir pôr termo àquela situação de perturbação. Caso muitos não saibam, à luz da lei portuguesa, a pena para este tipo de crime é até 3 anos. Portanto, como veem, aquilo que existe neste caso na Rússia não pode ser aceitável na Rússia, mas também não é aceitável em Portugal. Portanto, não é por aí. Quanto a este tipo de crime, eu julgo que toda a gente viu aquilo que aconteceu, portanto, toda a gente, as imagens do julgamento até foi gravado e pudemos ver a forma como Navalny preferiu vários impropérios ao tribunal, dizendo também que não reconhece a autoridade daquele tribunal, a validade e um conjunto de outras coisas. Portanto, aqui não me parece que exista a mínima dúvida quanto à condenação. Qual é o problema? É depois, quanto ao facto de cumprir 9 anos de prisão, com base nestes 2 tipos de crime, num regime severo. Portanto, onde as condições do ponto de vista dos direitos humanos, a meu ver, me parecem condições exageradas. Agora pergunto a vocês, bom, mas estão a enviar Navalny para lá propositadamente. Não sei se será assim, porque Navalny não é o único nestas condições, por este tipo de crimes. Isto é mesmo o sistema russo a funcionar. E a lei penal russa que permite que isto possa ser possível, ou seja, atribui imagem de discricionariedade suficiente ao juiz para que o juiz possa condenar alguém em pena de prisão e enviá-lo para uma pena destas, sobretudo tratando-se de um crime não violento. Ora, esta questão de Navalny ser enviado para uma prisão destas, a meu ver, volto a dizer, parece-me exagerado, mas é o ordenamento jurídico russo e está a ser aplicado à lei, ou seja, não há aqui nada que esteja a ser contornado ou a ser interpretado de uma forma extensiva para poder punir Navalny como prisioneiro de consciência. Agora, parece-me, a meu ver, que este tipo de crimes admitirem a hipótese de se poder cumprir a pena de prisão num sistema extremamente duro, severo, onde para já as pessoas ficam destacadas, muitas vezes para longe dos centros das grandes cidades, porque o sistema prisional russo ainda está muito. Basicamente uma continuidade daquele projeto dado pelo período soviético, em que se criavam colónias em locais onde os reclusos pudessem prestar trabalho, muitas vezes trabalho até a roçar o trabalho escravo, muitas vezes, para não dizer que era sempre, porque com certeza que existiam outros casos que conseguiam escapar e contornar este tipo de condições, mas a verdade é que este tipo de colónias eram colocadas em áreas, por exemplo, onde era fundamental e era importante a extração de minérios, de outro tipo de recursos naturais, sendo difícil, ou em vez do Estado gastar dinheiro com a deslocação de trabalhadores para explorar estes recursos naturais, não. Vamos explorar os reclusos que, já que estão aqui nestas colónias, então vão ficar nestas terras a trabalhar num sistema de trabalhos forçados e a verdade é que isto aqui em Portugal parece impensável, que os estabelecimentos prisionais tenham receitas, mas a verdade é que os estabelecimentos prisionais na Rússia, sobretudo aqueles que tiverem o trabalho prestado por reclusos, têm receitas próprias, têm um orçamento próprio e acaba por ser uma parte que vai para o Estado e outra parte que vai também para o estabelecimento prisional, onde esse trabalho é prestado e que beneficia da extração desses recursos naturais, de outro tipo de atividades, etc. Nós tivemos aqui até que há uns anos a situação das Pussy Riot, em que uma delas, julgo que foi uma delas, que acabou por tornar públicas as condições
em que foi sujeito a trabalhos forçados, numa colónia da Sibéria, que eu já não me lembro a localização. Portanto, isto é comum, mas isto é herança soviética. Isto é uma herança soviética que, eu volto a dizer, uma coisa é nós olharmos para Portugal. Estabelecimentos prisionais não se contam pelos dedos de uma mão, mas se pensarem bem, ainda temos vários estabelecimentos prisionais que foram herdados ainda do tempo do Estado Novo e até mesmo praticamente da Primeira República, e que foram convertidos, foram sendo adaptados, e ou seja, criar estabelecimentos prisionais novos, já num país como Portugal, já é difícil, já é complexo. Agora imaginem, num continente, que a Rússia é, na verdade, um continente dada a sua imensa extensão territorial e a sua diversidade também cultural, social, económica, política e tudo mais, portanto, tem 7 fusos horários que atravessam um único país. Portanto, nós por aqui podemos ver a diferença e a escala a que estamos a tratar. De repente revolucionar, acabar com estas colónias e vamos construir estabelecimentos prisionais junto às grandes cidades e tudo mais, quer dizer, é um possível plano. Agora, não é um possível plano quando nós falamos de custos absurdos no curto, no médio e até mesmo no longo prazo, só para poder desmantelar todos estes sistemas. Portanto, isto é execuível, desfaz-se ou destrói-se um estabelecimento prisional e tenta construir-se outro. Mas a verdade é que isto é a herança da União Soviética do ponto de vista humanitário. Deixa imenso a desejar, portanto, a meu ver é extremamente grave, até porque não consigo perceber como é que um sistema se pode propor a reinserir socialmente qualquer tipo de arguido, ainda que o capacite com formação profissional e com outro tipo de coisas, mas eu não consigo perceber como é que colocar pessoas que são condenadas a cumprir pena de prisão por crimes não violentos em regimes severos conseguem ser recuperadas para a sociedade, portanto. Mas, ao mesmo tempo, isto é ainda a herança soviética que ainda não abandonou completamente a forma de pensar o Estado como está presente na Rússia. A meu ver, eu volto a insistir, acho que a forma de cumprimento de pena de prisão, partindo do princípio que Navalny de facto é culpado e que foi bem condenado por estes 2 tipos de crimes, a forma como ele cumpre pena de prisão parece-me, a meu ver, uma forma demasiado dura, demasiado severa para considerando o tipo de crime que tem. Quer dizer, nós não podemos ter alguém que é condenado por burlas, por exemplo, a cumprir pena de prisão, nós não podemos colocar essa pessoa ao pé de a cumprir penas na mesma cela com predadores sexuais ou com homicidas. Isto às vezes acontece. Em Portugal já aconteceu, acontece, às vezes uma determinada secção, um determinado setor está esgotado e, bem, vamos para ali, mas ficam ali ao pé daqueles que afinal não são assim tão violentos. Isto acontece em Portugal. Agora, o problema é que em Portugal esta não é a regra. Na Rússia, infelizmente, acaba por acontecer sucessivas vezes, por acontecer com alguma frequência, e isto até nos deve levar a perguntar qual é que é o tipo de reforma. Aliás, eu recordo que quando Medvedev foi primeiro-ministro, até que há uns anos, até 2018, houve um aligeirar das condições em que é necessário cumprir pena de prisão nesta forma tão severa. Mas não foi alterado o suficiente, portanto, houve uma noção de que isto era demasiado, era exagerado para determinados tipos de crime. Mas ainda assim, nós chegamos à conclusão de que não é o suficiente, ainda se encontra muito aquém, e que mesmo nestes sistemas de colónias é possível humanizar mais a prisão, sobretudo quando nós falamos deste tipo de delitos. Muita gente não sabe, mas cerca de 27% da população prisional na Rússia está a cumprir pena por homicídio. O que, a meu ver, é uma percentagem muito elevada, uma percentagem significativa até, e que também merece várias reflexões do ponto de vista social, e não só. Portanto, há aqui políticas sociais que, a meu ver, claramente estão a falhar, que sempre falharam ao longo, se calhar, do último século, e aqui parece-me que continuam a falhar, porque é uma percentagem muito, muito expressiva. Em Portugal são muito menos, eu julgo que não chega a 10%, não quero estar errado, não quero ser impreciso, mas julgo que não atinge a 10%. Depois destes 27% de homicídios, nós temos cerca de 25% que são condenados por crimes relacionados com estupefacientes. Inclui tráfico, inclui consumo considerado excessivo, todas estas coisas. Ou seja, isto leva-nos a crer que 50% dos restantes casos, eu desconheço já a restante estatística, mas os crimes sexuais têm de estar também naturalmente em cima da mesa, e depois nós temos
crimes considerados menores, eu não digo menores quanto à gravidade, mas crimes que não façam recurso da violência, a meu ver, não é que devam deixar de ser punidos, mas parece-me que possam ser cumpridos em regime diferente do que num regime tão exigente como existe para homicidas em massa na Rússia, temos imensos. De acordo com os dados que nós temos também conhecidos, enquanto em Portugal já tem números elevados e até números críticos para a realidade da União Europeia. Portugal tem cerca de 125 reclusos por cada 100 mil habitantes. Na Rússia, este número supera os 400, o que demonstra que efetivamente alguma coisa está aqui a falhar, até porque a população que é prisional, que é reincidente, é significativa, é expressiva. À partida que entra no sistema prisional, já vai querer que ou cumpre pena de prisão perpétua, se for naturalmente nestes casos de homicídio em massa, ou então vai acabar por cumprir, e não sei, depois temos casos absolutamente bizarros, que eu nem me atrevo aqui a descrever, e que acontecem também com alguma frequência, o que me leva a crer que a Rússia tem o dever de repensar as suas políticas sociais e até mesmo o apoio que dá do ponto de vista psicológico aos seus cidadãos, porque são números extremamente elevados para uma comunidade civilizada como é a Rússia. A Rússia é a Europa. Independentemente daquela população que já está mais perto da China, da Mongólia e por aí fora, a Rússia continuará sempre, sempre, sempre a ser a Europa. E os valores que muitas vezes são transportados têm de estar, naturalmente, são alvo de preocupação do ponto de vista do governo, para poder reduzir, porque desde logo são menos gastos, são pessoas que reduzem insegurança, que se não prevaricarem, contribuem para a redução da insegurança, por aí fora. Portanto, não parece que exista uma verdadeira preocupação, e a mim preocupa-me sim ver pessoas que cometem crimes, como neste caso Alexei Navalny, e sim senhor, deve cumprir a pena a que foi condenado. Agora, como é que nós vamos reintegrar pessoas que estão 9 anos num sistema prisional que as isola totalmente do resto do mundo? A meu ver, volto a dizer, é exagerado, porque Alexei Navalny pode cumprir os 9 anos de prisão e voltar mais tarde ou mais cedo para o exterior e tentar prosseguir a sua vida normal. Se voltar a prevaricar, volta a cumprir pena de prisão, dependendo de qual seja o crime. Mas é necessário criar condições para que esta pessoa, daqui a 9 anos, quando vier cá para fora, não seja um inútil para a sociedade, não seja alguém com problemas psicológicos ou psiquiátricos profundos. Eu não sei se Alexei Navalny já não o estará ou não, portanto lanço apenas a dúvida. É preciso tentar perceber como é que, se estas pessoas têm recuperação ou não. E parece-me, com base neste tipo de crimes, portanto, que é possível recuperar as pessoas. Não só o Alexei Navalny, mas os outros agora. Quando falamos em predadores sexuais, homicidas, traficantes em grande escala, e quando nós falamos na Rússia, nós temos, pensem bem na quantidade de fronteiras que a Rússia tem. Apanha toda a gente do Cáucaso, da Ásia Central, apanha da China, da Mongólia, portanto, apanha todas aquelas zonas e ainda passa pelos Bálticos, ainda passa pela Ucrânia, que, também, que muitas vezes faz a ligação aos Balcãs. Ou seja, nós estamos, apanha também, faz fronteira ainda que marítima, por exemplo, com o Irão, fica muito perto do Afeganistão. Pensem bem a quantidade de pessoas que não dão entrada na Rússia e que não estão também, muitas vezes, ligadas à criminalidade transnacional e ao tipo de crimes que não são cometidos. A meu ver, a condenação de Alexei Navalny, nós não temos condições para poder concluir que é exagerada, até porque este tipo de crimes são punidos da mesma maneira pela lei portuguesa, mas a interpretação da prova, é preciso perceber qual é a interpretação da prova. A forma como Alexei Navalny vai cumprir essa pena de prisão, a meu ver, é que me parece que é desumana e o Estado russo deveria naturalmente pensar numa forma de alterar a sua legislação penal, que inclui também processo penal e de execução de penas, para que neste tipo de crimes as pessoas quando saiam da prisão não se tornem pessoas totalmente inválidas e não sejam pessoas que, se não forem repetir o mesmo tipo de crime, que possam vir a cometer outro tipo de crimes mais violentos, porque senão vamos andar nisto. E não será, talvez por acaso, que a falta de aposta na reinserção social, em muitos casos, em que haveria até, se calhar, essa possibilidade, estou a falar em abstrato, pudessem ser aproveitados naturalmente para que as pessoas não reincidissem e, em muitos casos, dependendo do grau de apoio de proximidade deste tipo de pessoas, quem sabe se estas pessoas poderiam nunca ter prevaricado uma única vez. Portanto, estas são as reflexões que eu deixo ao critério de todos e, acima de tudo, espero que tenham gostado. Uma boa tarde.